E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós finalmente vamos conversar sobre o livro Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre este livro, o que eu achei, o que eu não achei, enfim, tudo e um pouco mais, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, gente. Deixa eu dar algumas informações sobre o livro para vocês. Primeiro, ele se chama Fahrenheit 451. Ele é do Ray Bradbury. Ele foi publicado aqui pela Biblioteca Azul, um selo da editora Globo. E ele tem 215 páginas. Essa edição aqui é do ano de 2012. Ele está ali no gênero distopia e eu classifiquei ele com 4 estrelas. Agora um breve resumo do que tem na história. Bom, o livro vai contar a história do Montag. O Montag é quem? Ele é um bombeiro, ele já é um homem e ele é um bombeiro, ele trabalha na corporação há algum tempo. Só que o trabalho dele é um pouco diferente. Os bombeiros, naturalmente, a gente conhece por apagar incêndios, né? Eles são sempre chamados, inclusive um OBS aqui, um negócio fora. Mas uma vez eu li uma entrevista, uma coisa dizendo que os bombeiros são a instituição mais confiável do país, que as pessoas mais confiam, em quem as pessoas mais confiam. Em caso de alguma situação, o primeiro pensamento deles, de qualquer pessoa, é ligar para os bombeiros. E olhando para minha vida, eu penso a mesma coisa. Se eu ver um acidente, a primeira coisa, alguém já ligou para os bombeiros? Não é pro SAMU, não. Alguém já chamou os bombeiros? Enfim, os bombeiros é uma das instituições mais confiáveis que se tem, assim, das pessoas, né? As pessoas confiam mais nos bombeiros como instituição e como pessoas que vão com uma profissão confiável. A verdade é essa. Melhor dizendo, melhor colocando. É uma profissão em quem as pessoas confiam, os bombeiros. Enfim, nesse caso aqui do Montague, ele não é um bombeiro comum. Ele, no mundo onde ele vive, no mundo que o Ray Bradbury criou, os bombeiros, trabalham para queimar livros, para criar incêndios, na verdade. Então, acontece uma denúncia nesse mundo aqui paralelo. Os livros eles são proibidos, a leitura dos livros é proibida. E quem tem livro em casa, se for denunciado, se alguém descobrir, um vizinho, sei lá, uma pessoa aleatória passou e viu você lendo um livro, ela pode te denunciar. Depois que você é denunciado, eles vão até a tua casa, tocam o alarme lá no, no posto de bombeiros mais próximo e eles vão na tua casa e quando eles descobrem os livros, eles fazem um grande incêndio, destruindo todos os livros. E é bem isso que o Montag faz. Muitas pessoas sentem medo dos bombeiros por conta dessa situação. Obviamente as pessoas são presas, às vezes nem são presas. Elas passam por meio que uma lavagem cerebral que vai deixar elas assim, não preciso dos livros, as coisas relacionadas aos livros são ler livros não é bom, então é uma lavagem cerebral mesmo que as pessoas passam. Ninguém morre em um primeiro momento, elas desaparecem, o que acontece com elas a gente não sabe. E em alguns casos elas passam por essa lavagem cerebral mesmo e quando elas retornam, elas estão de boas, sabe? De boas. E os livros completamente destruídos. Então essa é a vida do Montag. Ele vive para queimar livros. Pobre dos meus, eu estaria ferrada, né? E o que acontece? Ele é um cara que ele é casado, ele tem a esposa, a senhora Montag. Eles têm uma relação muito estranha. Você já percebe que tem alguma coisa muito errada ali nessa vida deles dois. É como se as pessoas, não é só com eles dois, as pessoas, no modo geral, elas são meio que robozinhos, sabe? Elas não pensam por si próprias, elas não têm opinião própria. E quando algo ali para de funcionar e elas voltam a si, elas veem o estado desesperador em que elas se encontram, né? Então aqui a gente não vai. O livro ele é muito sutil em algumas questões. Então você precisa ler e interpretar. Este é um livro para isso, para você ler e interpretar. Tem uma determinada cena um pequeno spoiler do livro, que ele chega em casa e a esposa dele tá desmaiada no quarto.
e ele descobre que ela tomou um monte de pílula para dormir. Então o que ele faz? Ele pega, liga pro socorro e vem dois caras na casa dele e chegam lá, encontram ela naquela situação, aí eles vão e fazem uma lavagem, né? E essa lavagem, que seria no caso uma lavagem estomacal, porque ela teve uma overdose, passa a ser uma lavagem completa, assim, troca tudo dentro da mulher, né? E eles falam assim, quando ela acordar, ela vai estar novinha em folha, ela não vai nem se lembrar de nada disso, isso daí vai se tornar um episódio sem importância. E é justamente isso que acontece, quando a esposa dele acorda, ela parece outra pessoa, ela não tem aparentemente um motivo para ter tentado se matar. Apesar do suicídio ser bem comum aqui dentro desse livro, a gente vai ver sutilmente ele relatando situações assim de suicídio. E a esposa dele é uma dessas pessoas que tentam isso. A gente não entende muito bem o porquê ali inicialmente, depois a gente vai entendendo e as coisas vão se encaixando. Mas aí eles vão lá, fazem essa lavagem nela e ela acorda assim, no dia seguinte ele até pergunta pra ela, fulana, você lembra que você tomou todo o vidro de pílulas pra dormir? Ela fala, não, eu não fiz isso, eu tomei só uma, que é o que eu costumo tomar, enfim. E ele fica assim meio que assustado, né, com o que poderia acontecer com a esposa dele se ele não tivesse chegado em casa a tempo, enfim. Mas eles têm uma relação assim muito distante, não é um casal amoroso e não é um casal que você entenda que são casados por amor, né? Parece mais ser algo conveniente para ambos. O que vai acontecer? Um belo dia o Montag tá indo para casa, ele tava ali trabalhando no turno da noite, então à noite ele está chegando em casa, quando ele se depara com uma jovenzinha que tá ali na rua, andando na rua, aquele horário, tarde da noite, e ela encontra com ele e começa a conversar com ele, puxa assunto. Aí ela fala, assim, a primeira coisa que ela fala é que ela não sente medo dele. Quem é essa jovenzinha? É a Clarice. A Clarice é uma jovem que tá ali e ela aparece da vida do Montag e começa a conversar com ele. A partir desse momento em que eles começam a conversar, meio que uma chave vira na cabeça do Montag e ele começa a questionar bastante coisa. Inicialmente a gente não vai ver esses questionamentos, mas vai acontecer algo com a Clarice, ela vai simplesmente desaparecer, a gente não sabe o que vai acontecer com ela. A gente pode supor muitas coisas, mas ela vai desaparecer. E depois que ela desaparece, aí que as coisas vão degringolar ali na vida do Montag. Ele vai descobrir um interesse enorme pelos livros, ele vai começar a ler e ele sabe que isso é proibido. Então ele vai tentar esconder de uma forma ou de outra. E o que vai acontecer mais a respeito disso, eu não posso contar porque aí já seria spoiler muito o livro, mas o momento chave ali é que é esse. Ele vai começar a ler os livros que ele é pago para queimar e aquilo ali vai mudar muito a perspectiva de vida dele e a perspectiva do que ele vê ao redor. Ele vai fazer ele questionar, vai fazer ele pensar e vai fazer ele sair daquele amortecimento mental, que é o que todo mundo ali em volta vive, é um amortecimento, e vai fazer, o cérebro dele vai se reativar e questionar diversas situações. E aí vai abrir margem para um monte de coisa e para um monte de coisa que vai acontecer aqui dentro do livro. Agora vamos lá para minha opinião. O que eu achei do livro? O livro ele levanta sim questionamentos muito importantes que você fica se questionando. Tô sendo redundante no uso das palavras, mas é bem isso mesmo. Você fica questionando muita coisa. Eu comecei a ler o livro e ele tem a introdução, foi escrita pelo Neil Gaiman. E ele vai falar da história dele com o livro, inicialmente. Ele vai contar a primeira vez que ele leu esse livro e como o livro foi importante para ele. Então, quando eu comecei a leitura, pela introdução do Neil, eu gosto muito do Neil, eu sou muito fã do autor, eu acho ele incrível nas coisas que ele escreve. E ele consegue escrever de um jeito que te transporta para um outro mundo. Ele, assim, é um dos meus escritores favoritos. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ficar muito empolgada pelo que eu iria encontrar. Ele até fala nessa introdução que esse livro ele é uma declaração de amor aos livros. Eu vou ler aqui. Vou ler aqui um pouquinho sobre o que ele fala sobre o livro, né? Fahrenheit 451 é ficção especulativa. É uma história do tipo, entre aspas, se isso continuar,
Ray Bradbury escrevia sobre o seu presente, o nosso passado. Ele nos advertia sobre certas coisas, algumas delas óbvias e algumas delas, meio século depois, mais difíceis de perceber. Escute, se alguém disser a você sobre o que se trata uma história, ele provavelmente está certo. Mas se disser que a história se trata apenas disso, está definitivamente errado. Qualquer história trata de uma porção de coisas. Ela é sobre o autor, é sobre o mundo que o autor vê, em que ele vive e com o qual lida. É sobre as palavras escolhidas e a maneira como são organizadas. É sobre a história em si e sobre o que acontece nela. É sobre as pessoas na história, é a polêmica e a opinião. E é bem isso que a gente vai encontrar aqui. E lendo dentro, só essa introdução já me deixou muito empolgada. Eu vou ler mais um pouquinho para vocês o que ele disse aqui no final da introdução dele, que foi escrita em 2013. Como disse no começo, se alguém disser a você sobre o que se trata uma história, ele provavelmente está certo. Mas se disser que a história se trata apenas disso, está definitivamente errado. Então, qualquer uma dessas coisas que eu disse a você sobre Fahrenheit 451, um memorável livro preventivo de Ray Bradbury, estará incompleta. Ele trata dessas coisas sim, mas é muito mais do que isso. É sobre o que você descobrirá em suas páginas. Então ele vai nos convidar a nós fazermos uma interpretação daquilo que o Ray Bradbury escreve. Ele escreve sobre um bombeiro que é pago para queimar livros, para destruir toda aquela fonte de conhecimento que centenas e milhares de pessoas criaram ao longo dos anos. A gente vai ver uma cena aqui bem emblemática nesse livro para mim, que é quando eles chegam na casa de uma senhorinha e eles descobrem uma biblioteca enorme e eles começam a colocar fogo na biblioteca e eles falam pra ela, senhora, vai embora, sai daqui, porque a casa tá pegando fogo. Eles não simplesmente colocam fogo nos livros, eles destroem tudo. Aquela casa, tudo eles destroem. Porque se tiver livro intocado em algum lugar escondido, vai queimar de qualquer jeito, né? Então é melhor você destruir tudo do que deixar alguma possibilidade de ser encontrado algum livro ali. Então, ele destrói tudo e ele vê aquela senhora, ela diz basicamente que ela não iria, ela faz uma citação de um livro ali, e ela diz basicamente que ela não iria embora, ela não abandonaria os livros dela, porque ela entendia e valorizava o quanto era importante ter aquele conhecimento. Então, realmente, esse livro aqui é uma declaração de amor aos livros. Mas apesar dessa declaração de amor e apesar do meu livro estar recheado de quotes e de coisas que eu achei muito interessantes nesse livro, ele também tem problemas para mim, que são muito mais relacionados à montagem do texto do que à história em si. Eu vou começar a comentar sobre isso agora. O primeiro problema que eu encontrei quando eu comecei a ler o livro é a falta de capítulos. Esse livro ele não tem capítulos, ele é dividido em algumas partes e ali em algumas mudanças de cena a gente tem um espaço, né, separando e a gente sabe que vai começar um outro assunto. Quando um livro, isso é algo que pessoalmente, para mim como leitora, incomoda bastante quando um livro não tem capítulos. Por quê? Porque eu não sei onde parar. Eu tenho um certo problema com isso. Eu gosto de parar a minha leitura quando eu finalizo um capítulo. Então eu fico ali naquela situação assim, quando eu vou parar? E eu também, quando eu vou ler, principalmente esse livro, quando eu estava lendo, eu li ele no transporte público. Enquanto eu estava dentro do ônibus, nas minhas viagens quase que diárias que eu tinha que fazer. Então quando eu passo bastante tempo dentro de ônibus, eu sempre levo um livro comigo. E durante a minha viagem longa eu tô lendo. E isso se tornou um hábito desde meus tempos de faculdade, que eu também fazia uma viagem bem longa para a faculdade. Então eu sempre estava lendo dentro do ônibus, eu já me acostumei com isso. E era o caso de Fahrenheit 451, eu levava ele dentro da minha mochila e dentro do ônibus eu estava sempre lendo. E é aquilo, né? Chega um momento que você tem que descer do ônibus, você não fica eternamente dentro do ônibus. E às vezes eu tinha que parar no meio de uma frase, no meio de um parágrafo, porque não tinha finalização. Eu tava até comentando isso com uma amiga minha e ela falou assim, parece que você não tem o tempo para respirar. É essa a sensação que a gente tem.
E é verdade, o que ela falou é verdade. Quando um livro é assim, pá, 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 parece que você não consegue respirar. E você não tem uma pausa, você não tem um ponto. Respira. Não tem nenhuma vírgula praticamente. Então não tem esse tempo para você respirar. Então isso foi algo que me incomodou muito, 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 muito no livro. O início dele eu também achei ele um pouco truncado no que estava acontecendo. Quando eu li o pós-fácil, que eu já vou comentar porque o pós-fácil e a coda é uma coisa assim que eu tenho que falar muito com vocês. Já vou chegar lá. Mas quando eu tava lendo o pós-fácil, o que foi escrito pelo próprio Ray, ele fala que ele escreveu esse livro durante. Ele era um escritor, né? Ele vivia de escrever, era o trabalho dele. Então, ele tinha as filhas dele em casa, ele não tinha lugar para escrever, não tinha um espaço, porque as filhas dele eram pequenas. E o que ele fazia? Não era no tempo moderno, tá, gente? Esse livro foi publicado originalmente, deixa eu ver aqui para dar a informação certinha para vocês. Ele foi. Deixa eu ver, essa daqui é a minha edição. Ele foi originalmente publicado em 1953. Ele teve uma renovação em 1981 pelo próprio Ray, que eu acho que é onde ele adicionou a coda e o pós-fácil. E essa daqui é a terceira edição. Ela é de 2020. A minha edição é de 2020. Não é nem a de 2012, é de 2020. Essa edição aqui. Então, em 1953, quando ele estava escrevendo, as filhas dele eram pequenas, e ele fala assim, entre continuar escrevendo, que era o que botava comida na mesa, e brincar com as minhas filhas, quando elas me chamavam, eu tinha que abrir mão da escrita e passar um tempo com elas. E o que ele fez? Ele escreveu esse livro todo numa biblioteca, e nessa biblioteca, lá tinha máquinas de escrever, e lá ele tinha a oportunidade de alugar essa máquina de escrever e começar a escrever a sua história. E ele fala que ele passou horas e dias vagando por aquela biblioteca, escrevendo. E foi meio que assim, uma escrita nervosa. Nervosa porque ele tinha um determinado tempo para escrever. Se escrevesse qualquer coisa errada, ferrou, porque não tem o delete para você apagar a tinta o que você escreveu no computador, que nem um computador. Aquilo dali, a tinta está saindo, então você se escreveu errado, ferrou. Você vai ter que reescrever tudo aquilo dali. Ou esperar uma revisão, né? Mas ele estava pagando porque o uso da máquina de escrever era pago, você colocava a fichinha e depois você terminava o seu tempo, você não podia escrever mais nada porque ela travava. Então foi uma escrita frenética. E essa escrita frenética transpareceu para o livro, eu tive essa sensação enquanto eu estava lendo, que as coisas foram feitas muito freneticamente. Então, eu não sei se vocês já leram esse livro, mas quando vocês forem ler, se você já leu, você vai poder me dizer se concorda ou discorda. Aí, por favor, escreva nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E se você ainda não leu, quando você lê, preste atenção nisso, se você vai ter essa mesma sensação que eu tive de algo que foi feito com um certo nível de desespero quase. Não é bem um desespero, mas bem rápido, sabe? Freneticamente mesmo. No nervosismo ali. Então, porque a inspiração dele foi essa. E ele quase que vomitou essa história. E um vômito positivo, tá, gente? Será que isso existe? Mas não é uma coisa negativa. Mas é aquela coisa que veio muito naturalmente na mente dele e ele precisava transparecer aquilo, escrever aquilo no papel. Então você eu senti isso, esse movimento muito frenético de escrita do autor. Então tem algumas coisas para mim que acabaram sendo um pouco truncadas, tanto nos diálogos quanto na situação. O Montag, no início do livro, a situação dele ali é muito num certo marasmo, sabe? Parece que não tá andando a história. Tá muito parado. Depois é muito filosófico ali, a conversa dele é muito filosófica, ele com a
Clarice é muito filosófico. Ele tentando falar com a esposa também. Depois que acontece algumas situações com ele, ele se apaixona pelos livros, ele também começa a filosofar pra caramba. E o livro fica truncado. É uma declaração de amor aos livros, ao que o Ray Bradbury era apaixonado, porque ele escreveu esse livro dentro de uma biblioteca. O Fahrenheit 451, esse nome, Fahrenheit 451, ele explica que ele perguntou para um conhecido que acho que era bombeiro, né? E ele perguntou para ele qual é a temperatura em que o papel pega fogo. Aí ele falou que era 451, né? Fahrenheit. Então eu não vou saber transportar agora para Celsius, tá, gente? Que é o que a gente utiliza aqui no Brasil. Mas não vou conseguir fazer essa conta de cabeça aqui agora nesse momento. Abaixo, Brasil. Enfim. Mas eu achei isso muito interessante. Tudo no livro. Realmente, não sei nem se eu tô me fazendo entender agora. Enfim. Mas tudo no livro tem essa questão, assim, de ser relacionado aos livros, à literatura, ao que é importante para ele dentro dos livros, aos autores por quem ele era apaixonado. E ele pensa num mundo onde os livros seriam proibidos, onde a loucura fizesse com que eles fossem proibidos e tudo aquilo que foi escrito um dia não pudesse mais ser lido, entende? Mas ainda assim, apesar de ter entendido tudo isso no livro, eu não sentia que fluía tão bem, eu não senti que fluiu a história tão bem. E isso me fez travar na leitura. Eu não conseguia ler, eu não conseguia... É um livro de 200 páginas, gente. Aqui, ó. Ele é fino, 200 páginas, é muito pouco. Isso daqui, 200 páginas que você pode ler em um dia, 2 dias. Dependendo do seu tempo de dedicação à leitura, outras pessoas podem ler muito mais rápido. Mas para mim ele não fluiu tão bem. Então esse para mim é um problema no livro. Quando ele não tem tanta fluidez, eu não senti essa fluidez. Talvez o excesso de ideias, as coisas meio que... Entendem? Cara, e truncou tudo. Essa é a minha opinião. Basicamente, eu senti a história muito truncada e não fluida. Apesar disso tudo, eu finalizei a leitura e eu entendo muitas das coisas que ele fala ali. E eu tenho certeza que pra mim eu vou carregar esse livro pra sempre, porque... E eu vou ser bem sincera com vocês. Talvez não a história em si, o que acontece na história em si. Eu achei o final bem interessante. A jornada do Montag não tem exatamente um fim ali para a jornada dele. Acontece uma determinada situação que é a virada de chave número 2 do livro, mas a gente sabe que a história dele não tem um fim ali. Ele não... O Ray, ele não colocou um ponto final na história do Montag, vai seguir em frente. Talvez, sei lá, tivesse uma parte 2, alguém criasse uma parte 2, mas ainda assim não foi nem o que eu encontrei dentro da história que me chamou a atenção. O livro em si eu daria 3 estrelas, porque a história do Montag, apesar de toda essa paixão pelos livros, ela não me encantou, ela não me conquistou. O que me pegou e me ganhou nesse livro foi a introdução do Neil Gaiman, o pós-fácil e a coda do Ray Bradbury. E agora a parte mais importante. Ele vai falar no pós-fácil sobre toda a repercussão que o livro dele teve anos depois, acho que é já nos anos 80, quando ele renovou, né, a história. Não renovou o miolo em si, mas renovou colocando esse pós-fácil. E ele fala, né, que se anos depois o pensamento dele mudou, né? Se alguém perguntasse pra ele se ele mudaria alguma coisa no livro, ele logo disse que não. Ele fez uma peça teatral e da peça teatral baseada no livro, ele colocou algumas coisas a mais, alguns elementos a mais. Teve um filme também sobre o livro que também contou com alguns elementos a mais. Ele vai falar o que mudaria nesses anos todos e ele vai meio que adicionar uma cena, mostrar pra gente uma cena de uma conversa entre o Montag e o chefe do Corpo de Bombeiros, que é o cara muito importante aqui no livro. Eu não comentei sobre ele, mas ele... eu não vou comentar sobre ele não, porque eu acho que já seria um spoiler muito grande.
Mas ele vai botar uma cena aqui deles dois conversando. E isso é bem interessante, porque vai mostrar um cara que fez o caminho inverso. O Montag, ele estava indo daquele cara que não gostava dos livros, que ele encarava a profissão dele como algo super importante, para um amante dos livros. E esse chefe dos bombeiros, ele era o oposto. Ele era um cara que nasceu amando os livros e acabou por odiá-los. E tem meio que uma explicação para isso aqui que o Ray ele vai contar pra gente. Enfim, esse pós-fácil é muito interessante. É muito legal a gente ver o autor pensando no livro dele muito tempo depois, muitos anos depois e após muito sucesso, que esse livro é um sucesso até hoje. É um clássico, ele já entrou para os clássicos da literatura e um clássico das distopias. E dentro de uma proposta que eu fiz a mim mesma, um desafio que eu fiz a mim mesma de ir atrás porque eu gosto muito do gênero de distopia. Então, se você, como eu, começou lendo Jogos Vorazes, Divergente, enfim, eu tenho certeza que você também teve curiosidade de fazer o caminho inverso, né? Voltar um pouco mais atrás e ver a base das distopias, né? Os clássicos distópicos. Então, eu fiz isso com 1984, eu comecei a ler outros livros e o Fahrenheit 451 era um desses que estava nessa minha meta de leitura. E ver o autor voltando o olhar para trás e analisando o próprio livro é uma coisa muito interessante. Eu achei isso muito interessante no livro. E já me ganhou ali um pouco mais, já ganhou meia estrela a mais aí o livro. Ele estava com 3 estrelas, aí ganhou meia estrela por causa da introdução do Neil Gaiman. Ganhou mais 0,25 por causa desse pós-fácil. E aí a gente vai encontrar a coda. O que é a coda do livro? É um extrazinho que o próprio autor escreveu. E ali, gente, eu vi esse cara com outros olhos. Ele vai começar falando na coda. Eu até marquei algumas coisas aqui. Ele vai começar falando a respeito de uma carta que ele escreveu de uma senhora que mandou para ele de uma certa universidade, falando de um livro, de um experimento de mitologia espacial dele, que ela tinha gostado de ler, que se chama As Crônicas Marcianas. Aí ela vai e fala pra ele assim, nessa carta ela pega e fala pra ele: mas a minha crítica é que o livro ele não tem muitas personagens femininas. Então, não seria melhor reescrever e adicionar personagens femininas? Aí ele vai e começa a falar, ele simplesmente ignorou o que ela falou, e ele começa a falar sobre outras críticas que ele recebeu dos livros dele, a respeito dos livros dele, em outros sentidos. Aí é que ele vai falar sobre a questão da edição dos livros, né? E de como o livro dele foi alterado pelos editores e e ele fala assim, ó: há uns 5 anos, os editores de outra antologia de leitura para escolas reuniram um volume com cerca de 400 contos. Como se podem comprimir 400 contos de Twain, Arvin, Poe, Maupassant e Birse, não sei se pronuncia assim, perdão, gente, em apenas um livro? A simplicidade em si mesma: esfole, desosse, desmonte, escarifique, derreta, encurta e destrua. Todo adjetivo de quantidade, todo verbo de movimento, toda metáfora que pesasse mais que um mosquito, eliminados. Todo símile que teria feito a boca de um submentecapto se contorcer, desaparecido. Qualquer paralelo que explicasse a filosofia barata de um escritor de primeiro nível, perdido. Então ele vai fazer essa crítica a esse, nas palavras dele, empobrecimento dos livros que os editores faziam para transformar naquelas edições mais simples, para os leitores lerem. Ele vai criticar muito isso. E ele vai dizer ao final que nada mais é uma nova forma de se queimar livros. Quando você poda aquilo que o autor está querendo dizer por não concordar ou por achar muito difícil, você está queimando livros. Aí ele fala assim: eu não vou me
me abaixar a isso, não vou me rebaixar a isso, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E essa revolta dele, dessa questão da edição, de tornar o livro dele mais simples, revolta muito ele ao ponto dele falar algo desse tipo. Se os professores e editores das escolas elementares acharem que minhas frases trava-línguas partirão seus dentes de leite, eles que como um bolo rançoso embebido em chá fraco de sua própria produção apóstata. E ele finaliza dizendo: em suma, não me insultem com decapitações, decepações de dedos ou esvaziamentos de pulmões que pretendam fazer em minhas obras. Preciso da minha cabeça para rejeitar ou assentir, minha mão para saudar ou fechar em punho, meus pulmões para gritar ou sussurrar. Não irei gentilmente para uma prateleira, eviscerado para me tornar um não-livro. Então ele critica essa questão de tornar extremamente simples a leitura das pessoas. É como se ele empobrecesse a mente do futuro leitor, por achar que ele não é capaz de ler um livro um pouco mais complicado, em teoria, né? Isso daqui, quem é que julga isso? Isso daqui é muito difícil para alguém ler. Isso daqui é muito impossível para alguém ler. É como se rebaixasse aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto, aquele idoso e dissesse assim: você não é capaz. Então, como você não é capaz de entender isso, eu vou tornar mais simples. É isso que ele está criticando aqui nesse livro. Ele não se permite, ele diz: eu não vou me permitir a isso. Eu não vou me permitir me tornar um não-livro. E isso me fez dar mais uma estrela ao livro, porque me fez reavaliar tudo aquilo que eu tinha lido dentro do miolo da história em si. E eu achei sensacional, gente. Eu indico muito a leitura, apesar das minhas críticas, apesar do que eu achei e apesar de todas essas questões que eu levantei sobre o livro para vocês. Eu acho que vale muito a pena você dar uma chance, conhecer e tirar suas próprias conclusões. Nenhum livro é tão impossível assim de ler que não nos permita isso. Bom, fica aqui a minha indicação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e troquem comigo, conversem aqui comigo, me digam o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro e a opinião de vocês, gostou ou não gostou? Se você gostou, me diz, se não gostou também, e os motivos. Eu gosto de saber também os motivos, que é muito importante. E se você não leu, eu espero que essa resenha, apesar dos pesares, te incentive a ler e descobrir por sua própria conta e risco, por sua própria vontade e desejo o que tem em Fahrenheit 451, certo? Bom, lembrando que a resenha escrita desse livro está saindo lá no blog simultaneamente, então você pode passar lá no blog e conferir. E também você pode se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, clicando aqui no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Eu vou deixar o link de onde você pode comprar o livro. Comprando pelo link você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Bom, é isso por hoje. Em breve eu tô de volta e muito obrigada por me acompanhar.